Oi, oi, oi. Vamos dar continuidade aqui ao livro A Mentalidade da Abundância. Hoje a gente vai ler o capítulo 3. Queria que vocês não se esquecessem de inscrever no canal, de curtir, de compartilhar. Eu trago aqui no canal coisas que eu gosto, coisas que eu faço. Então, estou sempre trazendo coisas sobre livros que eu leio, sobre educação financeira. Então, convido você a curtir, a compartilhar os vídeos e também a se inscrever no canal. Vamos lá? Capítulo 3: eleve suas capacidades. Aliás, eleve suas expectativas. Nossas expectativas estabelecem os limites de nossas vidas. Se você esperar pouco, receberá pouco. Se prever que as coisas não vão melhorar, elas não vão melhorar. Mas se espera mais graça, mais benesses, uma promoção e um aumento, então verá novos níveis de favorecimento e abundância em sua vida. Todas as manhãs ao acordar, diga: algo de bom acontecerá comigo. Gente, é verdade, todos os dias diga isso. Você deve definir o tom no início do seu dia e manter essa atitude de expectativa o dia todo. E mesmo que aconteça alguma coisa que não foi boa, isso é a Vanusa falando, né? Mantenha esse tom de que algo bom vai acontecer com você, porque mesmo que a coisa seja ruim, não seja o esperado, você pode tirar uma coisa boa daquilo que acontece. Vamos voltar aqui. Como uma criancinha ansiosa para abrir um presente, você deve estar alerta, pensando: mal posso esperar para ver o que vai acontecer, mas esperando de forma ativa e não passiva. Muitas pessoas se arrastam repetindo: nada de bom acontece comigo, chega da preguiça, né? Em vez disso, comece a procurar por benesses. Procure estar no lugar certo, na hora certa. Deseje com força a realização dos seus sonhos. Deseje com força ser um vencedor. E acredite nisso, viu, gente? Não entre em uma sala antecipando que as pessoas não gostarão de você. Não vá até uma loja acreditando que não encontrará o que você precisa. Não faça uma entrevista de emprego achando que não vai consegui-lo. Sua expectativa é sua fé em ação. Quando esperar ter boa sorte, que as pessoas gostam de você ou que o ano seja ótimo, está colocando a sua fé em ação. É ela que permite que as coisas boas aconteçam. Mas suas expectativas funcionam em ambas as direções. São dois lados do graveto, né? Então, qual é o lado que você está focando, né? Você está focando da, no lado bom, no lado positivo, ou no lado das frustrações? É isso aí que a gente precisa estar sempre atento, né? Voltando aqui. Se você se levantar de manhã e prever que o dia será péssimo, sem pausas e com pessoas hostis, atrairá isso. Sua fé está funcionando. O problema é que você está usando-a na direção errada. Eleve suas expectativas. Um jovem me disse que estava preocupado com umas provas finais. Ele havia estudado e se preparado, mas estava muito apreensivo, pois a cada teste importante ficava nervoso e não conseguia se lembrar do que tinha estudado. Seu desempenho era sempre abaixo do desejado. Joel, ore por mim, pois sei que isso acontecerá de novo, disse ele. Ô, gente, isso aqui, se você acha que você é, né? Então é. Ele já estava focando que a coisa ruim iria acontecer de novo, né? Voltando. Ele já estava esperando falhar. Compartilhei com ele esse princípio de que falo e lhe disse que ele estava antecipando as coisas erradas. Você tem que mudar suas expectativas. Durante o dia, repita para si mesmo: vou me sair muito bem no teste. Vou me lembrar de tudo que estudei. Vou ficar calmo e em paz. Ele voltou algumas semanas depois e disse que nunca tinha ido tão bem nas provas. Agora me diga o que você está profetizando. Coisas grandes, pequenas ou nada. É fácil profetizar o pior, mas se agarrar-se à fé é esperar o melhor. Se superar, realizar seu sonho, receberá bênçãos e graça. Algumas pessoas têm uma mentalidade negativa há tanto tempo que nem a percebem. Para elas é algo natural. Elas presumem o pior, e o pior com frequência acontece. Prevêem que as pessoas serão hostis, e elas muitas vezes o são. Conheço uma senhora que passou por muitas coisas negativas na vida,
e era como se viesse no piloto automático. Ela estava esperando que as pessoas a magoassem e, no geral, elas o faziam. Esperava que as pessoas fossem desonestas e, no geral, elas eram. Profetizava que seria demitida de seu trabalho e, de fato, foi. Suas expectativas atraíam toda a negatividade. Um dia, ela aprendeu esse princípio e começou a profetizar coisas diferentes. Profetizou o melhor ao invés de prever o pior. Profetizou dádivas, profetizou que as pessoas gostassem dela. Hoje tudo mudou. Ela vive uma vida de abundância. Você pode ter vivido decepções e situações injustas, mas não cometa o erro de viver em um estado de espírito negativo. Em vez de esperar mais do mesmo, comece a profetizar uma volta por cima. Não pense que você mal vai sobreviver. Acredite que vai se superar. Não espere ser vencido, espere ser o vencedor. Talvez nem sempre lhe apeteça, mas quando você se levanta a cada dia, precisa lembrar que é mais do que um vencedor. Suas maiores vitórias ainda estão adiante. As pessoas certas, as oportunidades certas e os lances certeiros de sorte já estão em seu futuro. Agora, saia e deixe se entusiasmar com o dia, antecipando que as coisas mudarão a seu favor. Sua atitude deve ser: estou profetizando que terei boa sorte. Conhecerei as pessoas certas, terei crescimento nos negócios, colocarei meu filho no bom caminho e melhorarei minha saúde. Estou profetizando que estarei no lugar certo no momento certo. Não deixe que expectativas negativas limitem sua vida. Um jovem me disse: prefiro não ter grandes expectativas. Assim, se nada de bom acontecer, não vou para a cama desapontado. Isso não é maneira de viver. Se você não está esperando aumento, promoção ou lances de sorte, também não está fazendo uso da sua fé. A fé é o que leva Deus a agir. Se você profetiza uma chance que não acontece, não vá dormir chateado. Vá se deitar sabendo que está um dia mais perto de ver isso acontecer. Levante-se de manhã, na manhã seguinte e recomece. Os vencedores desenvolvem essa qualidade inegável de profetizar coisas boas. Você não pode ser neutro e esperar alcançar seu potencial máximo ou ter o melhor de Deus. Não basta não prever nada de ruim. Você tem que ansiar arduamente por coisas boas. Você profetiza a realização dos seus sonhos, profetiza que este ano seja melhor do que o ano passado. Você profetiza uma vida longa, saudável e abundante. Preste atenção no que está profetizando. Talvez você tenha o desejo de se casar. Não ande por aí pensando, nunca conhecerei ninguém. Já passou muito tempo, estou ficando velho demais. Ao invés disso, profetize que estará no lugar certo, na hora certa, para que tudo aconteça. Acredite que as conexões divinas se encontrarão em seu caminho. Acredite que a pessoa certa será atraída por você. E se eu fizer isso e nada acontecer? E se você fizer isso e algo acontecer? Posso lhe dizer que nada vai acontecer se você não acreditar. Disse Davi nos Salmos: a felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida. No passado, você pode ter tido decepções e contratempos, mas é preciso libertar-se do que não funcionou. Deixe os erros e fracassos para trás. Por onde você for, espere que a bondade e a misericórdia o acompanhem. É bom olhar para trás às vezes e dizer: olá, bondade, olá, misericórdia. Como estão as coisas por aí? Algumas pessoas não percebem que estão sempre procurando o próximo desastre, o próximo fracasso ou a próxima maré de azar. Mude o que você procura. Comece a procurar bondade, misericórdia, graça, crescimento e promoção. É isso que deveria acompanhá-lo. A esperança pode ser definida como a feliz expectativa de algo bom. Ansiar por algo bom vai lhe trazer alegria, vai lhe trazer entusiasmo. Se ansiar pela realização do seu sonho, sairá cada dia de bem com a vida. Mas, se não tiver profetizando nada de bom, se arrastará pela vida sem paixão. Não digo isso com arrogância, mas profetizo que as pessoas gostarão de mim. Talvez eu seja ingênuo, e se for o caso, faça-me um favor e deixe-me
e me deixo na minha ignorância. Quando eu vou a algum lugar, não ergo um muro à minha volta. Não sou defensivo, inseguro, acanhado, nem fico pensando. Eles não vão gostar de mim. Provavelmente estão falando de mim nesse momento. Profetizo que as pessoas serão amigáveis. Acredito que quando ligam a TV no meu programa, as pessoas não conseguem desligá-la. Projeto que, quando virem meu livro nas lojas, se sentirão atraídos por ele. Estou falando de ter uma atitude de esperar coisas boas. Você precisa botar para fora o seu eu profético. Talvez você não tenha usado por 6 anos. Você precisa profetizar coisas maravilhosas. Há novas montanhas a escalar e novos horizontes a explorar. Profetize subir mais alto. Profetize que vai superar cada obstáculo. Profetize que as portas vão se abrir. Profetize a graça divina no trabalho, em casa, na mercearia e em seus relacionamentos. Lembre-se do que é bom. Se já viveu mágoas, decepções e fracassos, precisa proteger sua mente. Tenha cuidado com o que você permite que entre nos seus pensamentos ao longo do seu dia. Sua memória é muito poderosa. Ao dirigir o seu carro, você pode se lembrar de um momento de ternura com seu filho. Talvez tenha ocorrido há 5 anos, um abraço, um beijo ou algo engraçado que as crianças fizeram. Ao se lembrar daquele momento, surge um sorriso em seu rosto. Você sentirá as mesmas emoções, o mesmo afeto, a mesma alegria, como se estivesse revivendo aquele momento. Ou então você pode estar aproveitando o dia, está tudo bem, mas logo começa a se lembrar de algum evento triste, de quando não foi bem tratado ou quando algo injusto lhe aconteceu. Em pouco tempo você fica triste, desanimado e apático. O que o deixou triste? A lembrança errada. O que o deixou feliz? As memórias certas. Pesquisas perceberam que a sua mente naturalmente gravitará em direção ao negativo. Um estudo descobriu que as lembranças positivas e negativas são tratadas por diferentes partes dos cérebros. Olha que interessante, né, gente? Uma memória negativa ocupa mais espaço porque há mais a processar. Como resultado, você se lembra melhor dos eventos negativos do que dos positivos. Segundo o estudo, é mais fácil uma pessoa se lembrar de que perdeu US$ 50 do que ter ganhado a mesma quantia. Isso é verdade, né, gente? Quando você perde um dinheiro, você lembra muito mais do que quando você ganhou aquela mesma quantia de dinheiro, né? Voltando, o efeito negativo tem um impacto maior do que o positivo. Eu mesmo já vivenciei isso. Posso sair do púlpito depois de falar e ouvir uma centena de pessoas dizerem: Joé, hoje foi incrível, eu realmente aprendi algo muito importante. Mas é mais provável que eu me lembre apenas de uma pessoa que me diga: não, entendi isso, isso não me ajudou em nada. Antigamente, eu só pensava no comentário negativo. Eu repetia vezes sem conta na minha mente. A natureza humana é assim mesmo. É assim que as memórias negativas são armazenadas em nosso cérebro. As más recordações ocupam mais espaços que as boas. Gente, isso aqui é engraçado porque a nossa memória, ela tem o nosso inconsciente coletivo. Então, quando a gente armazena com maior facilidade coisas negativas, é como se fosse a nossa luta ou fuga, porque quando a gente sente medo, a gente armazena aquilo para a gente saber se naquele momento a gente precisa lutar ou fugir. E isso já é estudado cientificamente, né? Então, a gente acaba armazenando as coisas negativas. Continuando aqui. Sintonizar as boas lembranças. Ciente disso, você precisa ser proativo. Quando as memórias negativas voltam à tela de cinema da mente, muitas pessoas se sentem em uma poltrona, pegam algumas pipocas e assistem a tudo de novo. Não acredito que eles me machucaram. Isso foi tão injusto, dizem. Em vez disso, lembre-se, esse não é o único filme em cartaz. Há outro canal que não está reproduzindo suas derrotas, seus fracassos ou suas decepções. Esse canal apresenta suas vitórias, suas conquistas e seus acertos. E é exatamente isso, né, gente? A gente é como se fossem antenas de rádio e a gente sintoniza no que a gente quer. Então, se você está sintonizando aí em alguma coisa que você não gosta, em alguma coisa que não te faz bem, muda o canal. Só isso, muda o canal.
O canal de Boas Lembranças reproduz os tempos em que você foi promovido, conheceu a pessoa certa, comprou uma casa ótima e seus filhos eram saudáveis e felizes. Em vez de permanecer no canal negativo, mude para o canal da vitória. Você não avançará para dias melhores se estiver sempre reproduzindo as coisas negativas que aconteceram. Todos nós já passamos por perdas, decepções, maus momentos. Portanto, essas lembranças virão à mente com mais frequência. A boa notícia é que você tem o controle remoto. Só porque a memória vem à tona, não significa ter que se debruçar sobre ela. Aprenda a mudar o canal. Alguns anos após a morte do meu pai, passei pela casa da minha mãe para pegar algo. Não havia ninguém em casa. Ao entrar na sala, me lembrei imediatamente da noite que meu pai morreu. Ele teve um ataque cardíaco naquela mesma sala. Eu podia vê-lo deitado no chão. Quando cheguei lá no dia em que ele morreu, os paramédicos usavam o desfibrilador, tentando fazer o coração dele voltar a bater. Aquela noite inteira me passou pela cabeça e eu pude sentir as mesmas emoções. Então fiz o que lhe peço para fazer. Eu disse: não, obrigado, não vou para esse lugar, não vou reviver aquela noite, não vou sentir as mesmas emoções tristes e deprimentes. Escolhi mudar o canal. Comecei a me lembrar de todos os grandes momentos que passamos juntos, aqueles em que rimos, nos divertimos e viajamos pelo mundo. Eu me concentrei na época em que descemos o rio Amazonas e nas vezes em que meu pai brincava com meu filho Jonathan. Havia outro canal, eu só tinha que sintonizar nele. Você precisa começar a mudar o canal? Você está revivendo todas as mágoas, decepções e marés de azar? Enquanto estiver revivendo o negativo, nunca vai se curar totalmente. É como uma sarna que começa a melhorar, mas que se você coçar, só piora. O mesmo ocorre com as feridas emocionais. Se você está sempre revivendo suas feridas e as vê na tela de cinema da sua mente e fala sobre elas, contando aos seus amigos, está reabrindo a ferida. Você precisa mudar o canal. Ao olhar para trás em sua vida, consegue encontrar algo de bom que lhe tenha ocorrido? Consegue se lembrar de alguma vez em que sentiu a mão de Deus promovendo, protegendo e curando? Sintonize nesse canal, mude a direção da sua mente. Há pouco tempo, um repórter me perguntou qual foi o meu maior fracasso, meu maior arrependimento. Não quero parecer arrogante, mas não me lembro do meu maior fracasso. Não me detenho a isso. Não estou assistindo a esse canal. Todos nós cometemos erros. Todos nós fazemos coisas que gostaríamos de ter feito de maneira diferente. Você pode aprender com seus erros, mas não deve mantê-los o tempo todo na sua mente. Você deve se lembrar dos seus acertos, as ocasiões em que foi bem-sucedido, em que superou a tentação, em que foi gentil com estranhos. Algumas pessoas não conseguem ser felizes justamente porque se lembram de todos os erros que cometeram desde 1927. Além disso, a todo tempo elas alimentam a lista dos erros, para que eles sejam sempre lembrados. Faça um grande favor a si mesmo e mude o canal. Pare de se deter em como você não está à altura e em como deveria ter sido mais disciplinado, ter ficado na escola ou ter passado mais tempo com seus filhos. Você pode ter caído, mas concentre-se no fato de que voltou a se levantar e está aqui hoje. Você pode ter feito uma escolha ruim, mas concentre-se nas suas boas escolhas. Pode ter algumas fraquezas, mas lembre-se de seus pontos fortes. Pare de se concentrar no que está errado com você e se concentre no que está certo. Você nunca se tornará tudo o que foi criado para ser e lutar contra si mesmo. Você precisa reeducar sua mente. Seja disciplinado em relação àquilo no que sua mente se detém. Muitos anos atrás, eu costumava jogar basquete com Jonathan, meu filho. Jogamos um contra o outro durante anos. Um dia ele me venceu pela primeira vez, de 15 a 14. Toca aqui, disse ele, e em seguida o coloquei de castigo. Durante o jogo, a certa altura, Jonathan me driblou e subiu para o arremesso. Eu saí do nada, cronometrei bem o tempo e bloqueei seu arremesso.
Afastei a bola que seguiu voando para dentro dos arbustos. Eu me senti como uma estrela do NBA. Alguns dias depois, fomos para o ginásio jogar com alguns amigos. Jonathan disse: Pai, conte a todos o que aconteceu naquela noite. Eu disse: Ah, sim, Jonathan subiu para arremessar. Eu lá no alto bloqueei a bola. Ele disse: Não, papai. Conte para eles como eu ganhei de você pela primeira vez. O engraçado é que não me lembrei da minha derrota, lembrei-me da minha vitória. A primeira coisa que me veio à mente não foi ter perdido o jogo para ele, mas o fato de ter feito algo bem. Isso aconteceu porque treinei minha mente para se lembrar das coisas certas. Com muitas pessoas acontece exatamente o oposto. Elas ganham o jogo, mas se lembram de todos os erros que cometeram. Nunca se sentem bem com elas mesmas. Estão sempre concentradas em algo que não fizeram bem o suficiente. Tudo depende da forma como você vê. Treine sua mente, depende do canal ao qual você está assistindo. Não cometa o erro de lembrar do que você deve esquecer, sejam mágoas, sejam decepções, sejam fracassos. Não se esqueça do que deve lembrar, suas vitórias, seus sucessos e os tempos difíceis que superou. Colecione os pontos positivos do seu passado. No Antigo Testamento, Deus ordenou a seu povo que celebrasse algumas datas e eventos, principalmente para que se lembrassem dos seus feitos. Eles paravam as atividades várias vezes ao ano para que todos pudessem partir. Celebravam como Deus os tirou da escravidão, derrotou seus inimigos e os protegeu. Eles eram obrigados a lembrar. Em outra passagem, as Escrituras descrevem como eles colocavam no chão o que chamavam de pedras memoriais. Eram pedras grandes, que hoje chamaríamos de marcos históricos. As pedras serviam para recordar vitórias específicas. A cada vez que passavam por certas pedras, eles se lembravam de um acontecimento. Esta pedra nos lembra de nosso resgate da escravidão. Esta pedra nos lembra da cura de nosso filho. Esta pedra nos lembra de como Deus proveu as nossas necessidades. As pedras memoriais os ajudavam a manter vivos na memória os feitos de Deus. Da mesma forma, você deve ter suas próprias pedras memoriais. Quando olhar para trás, não deve se lembrar de quanto falhou, de quanto passou por um divórcio, de quanto o seu negócio faliu, nem mesmo de quanto perdeu aquele ente querido, ou o patrão o injustiçou. Isso é lembrar o que você deve esquecer. Você precisa sintonizar no outro canal. Lembre-se de quando encontrou o amor da sua vida, de quando seu filho nasceu, de quando conseguiu aquela nova posição, de quando o problema de repente se resolveu, da paz que sentiu ao se despedir de um ente querido. Lembre-se da força que encontrou naquele momento difícil. Tudo era escuro. Você pensou que o dia nunca mais nasceria feliz, mas Deus virou tudo do avesso e lhe deu alegria no luto, beleza nas cinzas, e hoje você está feliz, saudável, forte. Todos nós deveríamos ter nossas próprias pedras memoriais. Minha mãe comemorou recentemente 37 anos, 30, o 37º aniversário de sua vitória sobre o câncer. Há 37 anos, os médicos lhe deram algumas semanas de vida, mas ela ainda está saudável e inteira. Essa é uma pedra memorial. Outra pedra memorial para mim é o dia 1º de dezembro de 2003, quando o prefeito Lee Brown nos entregou a chave do prédio da nossa igreja, em Houston. Aquela instalação é uma pedra memorial. Também me lembro de quando entrei em uma joalheria e encontrei Vitória pela primeira vez. Deus respondeu à oração dela, quer dizer, a minha. Coloquei outra pedra memorial para recordar o fato de que, quando meu pai morreu, eu não sabia ministrar cultos. Mesmo assim, com a graça de Deus, pude seguir em frente pastoreando a igreja. É disso que me lembro constantemente, das coisas boas. Agora lhe pergunto: você tem alguma pedra memorial? Suas lembranças terão um grande impacto no tipo de vida que você vai viver. Se está recordando fracassos, decepções e mágoas, ficará preso neste ciclo. Se mudar aquilo de que se recorda e começar a lembrar de seus sucessos, de suas vitórias e dos momentos em que superou, avançará para novos níveis de graça.
Talvez você esteja vivendo tempos difíceis, enfrentando desafios, mas quando se lembrar das coisas certas, não dirá mais: esse problema é muito grande, essa doença será o meu fim. Em vez disso, dirá: Deus, você já fez isso por mim uma vez, e eu sei que pode fazê-lo novamente. Foi o que Davi fez quando estava prestes a enfrentar Golias, um gigante 2 vezes maior que ele. Davi poderia ter se concentrado em como Golias era grande e mais experiente, com mais treinamento e mais armas. E só isso já o teria desencorajado. As escrituras dizem: Davi lembrou-se de que havia matado um leão e um urso com suas próprias mãos. O que ele estava fazendo? Lembrando-se de suas vitórias. Davi poderia ter se lembrado de que seus irmãos o maltratavam e seu pai o desrespeitou. Havia coisas negativas em seu passado, assim como no de todos nós. Mas Davi compreendeu este princípio. Deter-se em derrotas, fracassos e situações injustas o manterá em uma prisão. Ele escolheu se deter em suas vitórias, elevou-se acima deste desafio e se tornou quem Deus o criou para ser. Talvez você sinta que está enfrentando um gigante. Para manter a coragem, conquistar a fé, para superar, precisa fazer como Davi. Em vez de se deter em como a vitória é impossível, em como você nunca conseguirá, passe o dia lembrando de suas vitórias. Mostre suas pedras memoriais. Senhor, obrigado por aquela vez em que todas as possibilidades estavam contra mim, mas o Senhor reverteu a situação. Deus, eu me lembro de quando você me promoveu, me restituiu, corrigiu meus erros. Ensaie suas vitórias. Lembrar-se das coisas boas o fortalecerá. Relembre à vontade. Em 2007, Raquel Smith ganhou o concurso Miss Estados Unidos. Ela era uma jovem muito inteligente que viajou pelo mundo ajudando crianças carentes. Ainda naquele ano, competiu no Miss Universo. Enquanto caminhava para o palco durante a competição de vestidos de gala, perdeu o passo no chão, escorregadio e caiu de costas. Milhões de pessoas ao redor do mundo assistiram ao concurso na televisão. Muito envergonhada, ela se levantou o mais rápido que pôde e manteve um sorriso no rosto. O público não foi muito indulgente. Houve muitas vaias e risos, foi bastante humilhante. Apesar da queda, Raquel chegou aos 5 primeiros lugares. Ela teve que avançar e responder uma pergunta tirada aleatoriamente de um chapéu. Caminhou até o lugar onde havia caído alguns minutos antes e tirou uma pergunta do chapéu, enquanto milhões de pessoas a observavam. A pergunta era: se você pudesse reviver e refazer qualquer momento da sua vida, que momento escolheria? 20 minutos antes, ela tinha experimentado o momento mais constrangedor da sua vida. Quanto de nós teríamos dito? Gostaria de reviver o momento em que caí neste palco. Gostaria de tentar novamente? Mas ela, sem hesitar, disse: se eu pudesse reviver qualquer coisa, reviveria minha viagem à África, trabalhando com os órfãos, vendo seus sorrisos lindos, sentindo seus abraços amorosos. Em vez de reviver um momento embaraçoso, um momento de dor, Raquel escolheu repetir um momento de alegria no qual estava fazendo a diferença, no qual sentia orgulho de si mesma. Todos nós caímos em nossas vidas, todos cometemos erros, todos vivemos momentos constrangedores, injustos. Pode ter certeza de que essas imagens se repetirão várias vezes na tela de cinema da sua mente. Você tem que fazer como Raquel Smith. Mude o canal e sintonize suas vitórias, seus sucessos, suas conquistas. Deus realizou milagre após milagre para o seu povo. Ele o tirou da escravidão de forma sobrenatural, enviou pragas para seus inimigos, e essas pragas não afetaram os israelitas que viviam ali no lado. Quando, com a perseguição do faraó e seu exército, os israelitas chegaram a um beco sem saída no Mar Vermelho, parecia que suas vidas tinham acabado, mas o mar se abriu. Eles atravessaram o mar em terra firme. Deus lhes deu água de uma rocha e os guiou pelo caminho, com uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Mas mesmo assim, eles nunca chegaram à terra prometida. O Salmo 78 explica o porquê. Diz:
Não guardando a aliança de Deus, recusaram seguir a sua lei. Esqueceram-se dos seus atos e dos prodígios que lhes mostraram. Esqueceram-se daquilo que você deveria guardar na memória. Pode afastá-lo da sua terra prometida. Os israelitas se desanimaram, começaram a reclamar e perguntaram a Moisés: Por que você nos trouxe aqui para morrer no deserto? Quando enfrentaram o inimigo, pensaram: Não temos chance. Eles já haviam testemunhado a bondade de Deus, de formas surpreendentes. Tinham testemunhado como Deus realiza o impossível. Mas, como se esqueceram disso, ficaram com medo, preocupados e negativos. Isso os afastou do seu destino. Deus pode fazê-lo novamente. Você ainda, você anda se esquecendo do que Deus tem feito por você? O que antes era um milagre já se tornou comum? Você nem se entusiasma mais, nem agradece a Deus por isso? Olhe para trás e e lembre-se do que Deus o trouxe para onde você está por meio de pequenos e grandes feitos. Você entenderá que se Deus fez isso por você uma vez, pode fazer novamente. Talvez você desanime e pense: não vejo como sair desse problema, ou nunca sairei do vermelho, ou nunca ficarei bem. Mas quando isso acontecer, volte e lembre-se do que Deus abriu o mar vermelho para você. Lembre-se dos inimigos de quem ele o libertou. Lembre-se das batalhas que ele travou e da restauração, da restituição e da graça que mostrou. Cada um de nós pode olhar para trás e perceber a mão de Deus agindo em nossas vidas. Deus abriu portas que nunca se abririam para você, assim como fez com os israelitas. Ele o ajudou a realizar aquilo que você nunca poderia ter realizado por conta própria. Ele o livrou de dificuldades às quais você nunca imaginaria sobreviver. Ele o protegeu, promoveu, deu-lhe oportunidades. Para permanecer encorajado a ver Deus abrir novas portas e reverter situações negativas, a chave é nunca esquecer o que ele fez. Na verdade, as Escrituras dizem: devemos contar aos nossos filhos e aos nossos netos. Deveríamos transmitir histórias de bondade de Deus, da bondade de Deus. No Antigo Testamento, há vários trechos mencionando os cajados que as pessoas carregavam. Não eram apenas muletas ou algo para afastar animais selvagens. Tinham um significado maior. Naqueles tempos, o povo era nômade, estava sempre em movimento. Não havia registro com papéis e arquivos de computador como os de hoje. Em vez disso, eles trabalhavam registros de eventos e datas importantes nesses cajados. Era assim que mantinham seus registros pessoais. Entalhavam anotações do gênero: Nesta data derrotamos os amalequitas. Nesta outra, meu filho nasceu. Nesta data, Deus nos tirou da escravidão. Nesta outra, Deus nos deu água da rocha. Esses cajados forneceram um registro da história deles com Deus. Quando Moisés separou o Mar Vermelho, o que ele fez? Ergueu o seu cajado, dizendo: Deus, nós lhe agradecemos por tudo que fizestes no passado. Lembramos que nos agraciastes várias vezes. Moisés estava se recordando dos grandes feitos divinos. Quando Davi saiu para enfrentar Golias, não levou só a funda. As escrituras dizem que ele levou o cajado. Naquele cajado, sem dúvida, ele havia entalhado: Nesta data matei um leão com minhas próprias mãos. Nesta data matei um urso. Nesta data Samuel me ungiu como rei. Davi levou seu cajado para lembrar que Deus o havia ajudado no passado. Posso imaginar que pouco antes de sair para lutar, examinou todas as marcas no cajado mais uma vez. Foi isso que lhe deu o impulso final. Sua atitude foi: Deus, você me ajudou naquela época e sei que pode fazê-lo novamente. Você está enfrentando gigantes hoje? O seu problema parece muito grande? Seus sonhos parecem impossíveis? Você precisa examinar o seu cajado. Em vez de andar por aí desanimado, pensando que nada nunca vai dar certo, comece a focar suas vitórias. Comece a pensar em como você matou o leão e o urso da sua vida. Comece a lembrar até onde Deus o trouxe.
Rememore todas as vezes em que ele abriu portas, lhe deu promoções, curou seus familiares e colocou nos seus lugares certos com as pessoas certas. Não se esqueça das vitórias. Volte regularmente para suas pedras memoriais. Leia as vitórias talhadas no seu cajado. Essas memórias negativas assombram a todos nós. Coisas que não deram certos, mágoas, fracassos e decepções. Muitas pessoas permanecem erroneamente nesse canal e acabam presas em um ciclo negativo, sem conseguir profetizar nada de bom. Lembre-se, então, esse não é o único canal. Pegue seu controle remoto e sintonize no canal da abundância. Profetize avanços. Profetize que solucionará os problemas. Profetize que está alcançando novos níveis. Você ainda não viu suas maiores vitórias. Você ainda não realizou seus maiores sonhos. Há novas montanhas a escalar, novos horizontes a explorar. Não deixe que as decepções passadas roubem sua paixão. Não deixe que a maneira como alguém o tratou amargure sua vida. Deus ainda está no controle. Talvez não tenha acontecido no passado, mas pode acontecer no futuro. Desenhe uma linha na areia e diga: chega, estou farto de expectativas baixas. Não me conformo mais com a mediocridade. Eu espero graça, crescimento e promoção. Espero que as bênçãos me alcancem. Espero que este seja o meu melhor ano até agora. Se elevar seu nível de expectativa, Deus o levará a lugares com os quais você nunca sonhou. Ele abrirá portas que nenhum homem pode fechar. Ele o ajudará a superar obstáculos que pareciam intransponíveis e que você verá a bondade, a abundância de maneiras surpreendentes. Muito bom livro, né, gente? Vou parar aqui o capítulo, né? Depois eu volto com o próximo capítulo. E, como sempre, eu queria comentar aqui um pouquinho. Nesse capítulo, ele fala sobre você programar o seu dia, né? Então, assim, já sai de casa com expectativa boa. Comece a observar os seus pensamentos. O que que você está focando mais durante o seu dia? Em coisas positivas ou em coisas negativas? E não crie expectativas que hoje vai ser bom e tem que ser como não foi bom, aí pronto, você já desiste, desanima. Não. Você passou a vida inteira mentalizando, focando em coisas ruins, e não espere que do dia para a noite isso vai mudar. Até porque por trás, no seu subconsciente, você ainda está com essa mentalidade. Então, é aos poucos que você vai conseguir mudar a sua mentalidade de escassez e partir para a mentalidade de abundância. Então, é isso. Comece a focar nos seus marcos históricos, comece a talhar no seu cajado as coisas boas que acontecem na sua vida. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.